Você quer que Deus é bom? Você quer que Deus é bom? Por que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo número 15? Livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de 1 até o versículo de número 7. Gênesis 15, de 1 até o versículo de número 7. Nós temos, antes de entrar na mensagem de hoje, nós temos conversado nas últimas 2 semanas sobre... Estamos lançando algumas bases com relação ao ano de 2014. Eu creio que a cada ano estamos dentro de uma agenda, estamos dentro de um propósito de Deus. E sempre o ser humano, sempre eu e você, fazemos planos para cada ano. Fazemos propósitos, fazemos metas, temos uma série de ferramentas ao nosso redor e situações que nos apontam para o futuro. Mas muitas vezes nós olhamos para o futuro e não conseguimos lograr êxito, nós não conseguimos alcançar aquilo que muitas vezes planejamos. Muitas vezes nós ficamos muito aquém. Começamos o ano com uma grande expectativa, começamos o ano com uma grande motivação, mas à medida que o tempo passa, nós vamos nos esquecendo daquilo que planejamos, daquilo que almejamos, daquilo que colocamos como alvo. E por isso, no final do outro ano nós pensamos, eu não alcancei aquilo que eu desejava, eu não obtive êxito. E é importante eu e você percebermos que Deus tem coisas maiores e melhores para mim e para você. Amados, é importante eu e você olharmos para as nossas vidas e dizer, Senhor, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Nós conversamos há 2 semanas atrás acerca da importância de eu e você sermos pacificadores. Eu e você prestarmos atenção de como estamos vivendo os nossos dias, para que eu e você venhamos sermos pessoas que praticam a paz e que venhamos cuidar da paz um para com os outros, para estabelecer a unidade. Na semana passada conversamos da importância de eu e você cuidarmos do nosso coração, porque a Bíblia nos diz que do coração procede as fontes da vida. Tudo aquilo que eu e você fazemos vem do nosso coração. Amados, nada que vem de fora pode abater você e pode provocar você e pode fazer você cair. Absolutamente nada. Nada. Todo mal, ele parte do seu coração. Então, para isso, eu e você temos que cuidar do nosso coração. Nós falamos acerca do exercício do perdão, do exercício da generosidade, do exercício da honra. Nós falamos acerca do exercício da fé. Situações que precisam estar dentro do nosso coração, e eu preciso guardar isso no meu coração. Viver. Para que eu e você venhamos ter um ano melhor, um ano mais intenso, um ano mais produtivo naquilo que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu quero falar acerca de sonhos, de projetos, de realizações. Você tem sonhos? Amém? Então vamos conversar um pouco sobre sonhos, sobre realizações, como eu e você agimos, como eu e você nos movemos com relação aos sonhos, como é essa interação, o homem e Deus, com relação aos sonhos. E para isso, eu quero usar como pano de fundo, um personagem chamado Abraão. Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, do versículo de 1 até o versículo de número 7. Gênesis 15, de 1 até o 7. Disse o Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa.
Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu, o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra, ela nos nutre, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos edifica, e que nessa noite a Tua palavra esteja sendo como um martelo, Senhor, quebrando incredulidades, quebrando sofismas, mentalidades, e que a Tua palavra esteja edificando em nós o Teu querer, o Teu propósito, como o Senhor nos vê e como o Senhor olha as nossas vidas. Senhor, que possamos perceber, Senhor, o futuro que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós não queremos ser somente ouvintes, mas esteja agora, Espírito Santo, gerando fé agora em cada coração. Todo pensamento de distração, todo pensamento contrário ao querer de Deus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs paz. Senhor, sobre todas as crianças aqui no andar de baixo, eu declaro paz sobre todos os bebês. Paz. Senhor, que possamos compreender os Teus sonhos, que possamos compreender o Teu desejo e prosseguir para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E assim, Senhor, vivermos o ano de 2014, os próximos anos da nossa vida, de uma forma muito mais exitosa, de uma forma muito mais produtiva, muito mais prazerosa, com muito mais êxito e conquista do que já vivemos até então. Senhor, muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Diga à pessoa que está do seu lado: você está preparado para ouvir coisas novas? Baixa só. Aleluia. Mas aqui em Gênesis tem algumas coisas muito importantes para eu e você. A cada ano, nós sempre, pelo menos é comum, nós focalizarmos, planejarmos, escrevermos acerca de sonhos, acerca de projetos, acerca de realizações. Alguns alguns sonhos já se vêm se transcorrendo de ano após ano. Um ano passa-se por outro, passa por outro, passa por outro. E nós não vemos esses sonhos tornar-se realidade. Mas algo que eu e você temos que ter, uma visão clara acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Algo muito importante para mim e para você é sabermos daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu e você precisamos ter isso. Porque nós muitas vezes queremos servir a Deus, nós queremos caminhar com Deus, mas se você não tem algo claro, se você não tem uma direção, se você não tem um propósito, qualquer direção para você é uma direção certa, qualquer caminho é um caminho certo. Não existe uma escolha, você simplesmente vai, como diz o poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida te leva. Sem ter um propósito, sem ter uma direção. Então eu e você precisamos ter uma visão mais acurada daquilo que Deus tem para mim e para você. E tire até, num certo aspecto, não vamos tirar Deus, mas assim, qual a visão que você tem acerca da sua própria vida? O que você espera da sua vida? O que você espera da sua existência? O porquê você está neste mundo? Por quê? Por que você está aqui? Porque o Senhor plantou você nessa cidade.
Por quê? Qual a visão? Qual o seu projeto? O que você tem para a sua vida? Qual o seu plano de vida? Você precisa disso. E eu vou mostrar para você aqui que Abraão tinha isso. Mas eu e você temos que entender o que, o como e o quando. Diga assim, o que, o como e o quando. O que precisa ser feito, como precisa ser feito e quando precisa ser feito. Precisamos entender isso. Precisamos saber disso. Porque muitas vezes, se eu não entendo o que fazer, eu vou caminhando na minha vida sem construir nada. Se eu não entendo como fazer, talvez eu esteja edificando algo de forma equivocada. Se eu não entendo quando fazer, talvez eu estou perdendo a oportunidade do tempo. Nós temos que perceber essas coisas. E o primeiro ponto da minha mensagem nessa noite, a questão de sonhos, é que Deus não impõe, Deus abençoa. Diga assim, Deus não impõe, Ele abençoa. É interessante vendo esse texto, e pegando toda a história de Abraão, Deus, Ele não impôs um sonho para Abraão. Ele não impôs. Deus chega para Abraão, fala com ele, e a primeira questão que Abraão chega, aqui Abraão fala para Deus, Deus, como é que vai ser isso? Porque eu não tenho filho. O herdeiro daquilo tudo que eu tenho é o Damasceno e Eliezer. Qual era o sonho de Abraão? Abraão aqui com aproximadamente 70 e poucos anos. Qual era o sonho dele? Ter filhos. Era o sonho dele. Ele queria ter filhos. E o que é tremendo nesse texto é que Deus diz para ele, ok, Abraão, o seu sonho agora é o meu sonho, eu assumo isso. Eu vou fazer de ti uma grande nação. É interessante perceber que quem tomou a iniciativa do sonho foi o próprio Abraão. Deus não impôs o sonho dele, Ele abençoou o sonho de Abraão. E aqui tem algo interessante, amados, para eu e você percebermos. Quando falamos de sonhos, o meu sonho e o seu sonho. Tudo aquilo, quando Deus toma o controle, torna-se grandioso. Diga assim, tudo aquilo que Deus toma o controle, torna-se grandioso. Amados, Deus não tira os sonhos, Ele assume os sonhos e torna grandiosos. Mas Abraão pediu para Deus, Deus me dá um filho. Deus disse para Abraão, não Abraão, tu vai ser uma grande nação. Não é tremendo isso, amados? Ele pediu um filho, Deus disse, não Abraão, ok, tu vai ter uma nação poderosa. Ele diz, quem vai herdar as minhas terrinhas aqui que eu tenho, as minhas chacarazinhas, minhas cabeças de gado? Deus disse a Abraão, não Abraão, para onde você esticar os seus olhos, onde você consiga ver, é tudo teu. Mas quando Deus põe as mãos naquilo que é meu, se torna grandioso. Tudo aquilo, onde Deus põe a mão na minha vida, torna-se grandioso. Sabe por quê? Os sonhos de Deus para mim e para você são maiores e melhores do que os meus próprios sonhos. Você não pode dizer um amém por isso? Um aleluia por isso? Porque muitas vezes você jovem, Senhor, eu queria ter uma família. Deus diz, ok, você vai ter a melhor família. Eu vou te dar o melhor marido, eu vou te dar a melhor esposa que você tem que ver. Não é tremendo isso? Senhor, mas eu queria só ser feliz. Não, você vai ser muito feliz. Senhor, mas eu só queria, sabe, um sossego, um cantinho para eu viver em paz. Não, você vai ter muita paz. Senhor, eu só queria ter uma coisinha aqui, sabe? Deus disse, não, você vai ser muito próspero. Mas quando eu e você entregamos os nossos sonhos nas mãos de Deus, Deus torna isso grandioso. Você não pode dizer um aleluia por isso? Você crê nisso, amados? Creia nisso. Creia. Pegue o seu sonho, sabe o seu sonho? O seu sonho. Você, quantos têm sonhos? Ok.
Se você não tem, comece a sonhar, é importante. Entregue nas mãos de Deus. Compartilhe com Ele. Compartilhe com Ele. Compartilhe com Ele. E aqui o texto adiante, quando Deus diz a Abraão, Abraão, ok, o seu sonho agora é meu sonho, eu tomo a posse. Eu assumo isso e vou fazer de você uma grande nação. Daí vem o número 2. Deus se move através de alianças. O que é interessante é que depois de uma palavra de Deus, de uma grande liberação de Deus, sempre vem a pergunta, como? O versículo 8 do capítulo 15, logo depois que Deus diz tudo isso a Abraão, perguntou-lhe Abraão, versículo 8, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Toda pergunta é o como. Como? Como? Quando o anjo veio falar com Maria, qual foi a pergunta dela? Como? Eu e você somos movidos pelo como. Como é que é? Como pode? Como podemos fazer isso? Onde vamos? Como? E o que é tremendo, amados, é isso, guarde bem isso. Deus se move através de aliança. Diga assim, Deus se move através de uma aliança. O versículo 9 diz, respondeu-lhe o Senhor. Vamos ver juntos isso aqui. Respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os ao meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres de Abraão, porém as enxotava. Até aí tá bom. Depois a Bíblia diz que ele foi tomado de um profundo sono, Deus veio e passou entre eles e estabeleceu uma aliança. Mas Deus trabalha através de aliança. Sabe por quê, amados? Que aliança, quando falamos de aliança, eu e você, como bons ocidentais que temos, que somos, nós não entendemos algumas coisas que significa aliança. Ei, Jesus. Deixa eu ler 2 textos com você. Você quer saber o que significa aliança? Você tem uma aliança com Deus? Diga assim, Deus, para mover dos meus sonhos, se move com aliança. Mas quando eu e você falamos de aliança, você está falando o que com Deus? Presta atenção. Aliança significa, a melhor forma que eu e você entendemos aliança é casamento. E ainda assim, de uma forma muito cheia de altos e baixos e cheia de conceitos equivocados. Aliança significa tudo aquilo que é meu é dele e tudo aquilo que é dele agora é meu. Isso é aliança, certo? Amém? Então eu e você temos uma aliança com Deus. Deus diz então, os meus sonhos tornam-se os sonhos de quem? Você tem uma aliança com Deus? Então os seus sonhos tornam-se os sonhos de Deus. E o que Deus diz? Ele diz aqui, eu faço uma aliança com você, está feito. E sabe o que significa uma aliança com Deus? Preste atenção nesse texto. Depois eu vou ler só o outro texto para você, botar no projetor, preste atenção. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Aleluia. Versículo 2. Põe aqui, Bruno. Patrícia, desculpe. Salmo 144, 2. Mas olha só que texto extraordinário. Meu refúgio e a minha fortaleza, meu alto retiro e o meu libertador, escudo meu, em quem me refugio. Ele é quem me sujeita o meu povo, é Ele que me dá todas as coisas. O versículo 2 da minha versão diz assim, Ele é o meu aliado fiel. Mas quando você diz, Senhor, Tu és a minha aliança, Ele diz, eu cuido de você, eu sou o seu libertador, eu sou o seu alto refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que protege e que te sujeita a todas as coisas, para aquilo que você deseja, chega às tuas mãos. Você deseja isso? Você deseja ter uma aliança com Deus?
O Salmo 145. Versículo 14, versículo 13. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. O Senhor sustém todos os que estão a cair e levanta todos os que estão abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Quando você anda com Deus e anda em aliança com Ele, sabe o que Ele diz para você? Diz assim: Eliel, não se preocupe. Tudo aquilo que você deseja é teu, eu guardo. Quem se levantar contra você, Eliel, saiba, primeiro tem que passar por mim. Porque eu sou o teu escudo. Tu tens uma aliança comigo. Você não precisa temer. O diabo ele pode tentar, os seus inimigos podem planejar contra você, mas saiba, eu sou o seu escudo. Como diz a NVI, eu sou o teu aliado fiel. Eu estou contigo em todo o tempo. Você pode cair, mas eu te sustento pela mão. Mas não é tremendo isso? Então quando você tem os teus sonhos, muitas vezes você cai, você tropeça, as coisas dão erradas, mas saiba, você tem um Deus que te sustenta. Ele te sustenta. Ele é o seu aliado fiel. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Você deseja mais de Deus na sua vida? O terceiro aspecto. O perigo das boas ideias. Diga, o perigo das boas ideias. A prova do tempo. No capítulo número 16, vou contar um pouquinho a história. A Bíblia nos diz que Abraão ele não teve filhos, Sara não podia dar filhos. E Abraão, mas a Bíblia diz que depois que Deus falou a ele, Abraão, você será pai de muitas nações, Abraão creu em Deus. Ele creu, amados. Amados, e o que é tremendo é que Abraão creu tanto em Deus que ele disse: Sara, nós não vamos esperar a cegonha, vamos fazer filho. Vamos fazer filho. Deus prometeu, vamos exercitar. E o que é? E ele creu, amados, eu creio que... E ele tentou, e passou 1 ano, passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Passado alguns anos, e nada de Sara engravidar. Nada. Sendo assim, Sara teve uma boa ideia. E Abraão deu ouvidos à sua mulher, parecido com o que Adão fez com Eva. Fique esperto, hein? Sara falou: Abraão, meu velho, eu não consigo dar filho, a gente já tentou tanto. Eu tenho aqui a minha serva egípcia, Agar, e eu dou ela para você, e que você tenha filhos através dela. Daí ela diz algo muito interessante. Ela diz: talvez através dela nós possamos constituir família. Sara dá esse conselho para Abraão. Abraão diz: olha, não tem nada a perder. Foi lá, se deitou com Agar, e Agar ficou grávida. Mas a partir disso,
dessa boa ideia, acabou o sossego na casa de Abraão. A Bíblia diz que a partir de então, Agar começou a debochar, a desprezar Sara. Sara se indignou com Abraão. Mas essa boa ideia de Sara causou só confusão. Só problema. Só problema. E o que é tremendo é que nasce o menino, nasce Ismael. E por causa do pedido de Abraão, Deus diz a Abraão, Ismael, eu vou abençoar ele. Ele vai ser próspero, ele vai ser pai de 12 príncipes, porque você pediu. Ele vai ser próspero. Mas sabe de uma coisa, Abraão? Esse não é o filho que eu te prometi. Nesse momento, a casa caiu de Abraão. E nesse período, tinha levado aproximadamente alguns anos. Ismael já tinha crescido um pouco, estava em torno dos 12, 13 anos. E Deus falou, Abraão, esse aí é o seu filho, eu vou até abençoar. Mas a minha bênção não vai se estabelecer por meu projeto, não é através dele. E aqui existe uma lição para eu e você prestarmos atenção. Amados, nem tudo que parece abençoado é sonho de Deus para a sua vida. Diga a pessoa que está do seu lado, nem tudo que parece abençoado é sonho de Deus para a sua vida. Amado, nem tudo que é bênção se parece com a vontade de Deus. E nem tudo que é a vontade de Deus se parece com bênção. O que é que você escolhe? A bênção ou a vontade de Deus? A bênção ou a vontade de Deus? Quantos escolhem a bênção? Filho é uma bênção? É uma bênção. Ismael foi abençoado por Deus? Foi. Mas era o projeto de Deus para a vida de Abraão? Não. Ah, mas o Senhor, se fosse a vontade dele, não teria acontecido. Amado, pare de jogar na loteria com Deus. Que alguns dizem assim, não, se for a vontade de Deus, vai dar certo. Pelo amor de Deus, amado. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, não faça, ou assuma para si. Não, se fulano, ele atravessar a rua desse jeito, porque é a vontade de Deus, Deus deu ele para mim. Oh, Jesus. Mas nem tudo que parece bênção é vontade de Deus. Nem tudo. Nem tudo que parece bênção é vontade de Deus. E você tem que estar esperto no querer de Deus. Amados, preste atenção em algo muito importante. A vontade de Deus precisa ser maior do que as bênçãos dessa terra. O querer de Deus na minha vida precisa ser maior do que as bênçãos dessa terra. E pode ser tudo lícito, é lícito. Mas tem coisas que não é tempo. Mas tudo aquilo que é feito fora do tempo, a Bíblia diz que é maldição. Por isso, muitas vezes, adolescente, jovem, namorar fora do tempo, não traz bênção, traz problema. Traz problema. Porque não é tempo. Porque há tempo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Tempo para todas as coisas. Sexo fora do casamento é pecado, é fora de tempo. É bom? É gostoso? É, mas é fora do tempo, traz problema. Mas essa é a verdade. Você quer ser abençoado por Deus? Mas nem tudo que é benção é vontade de Deus. E sabe qual foi o maior problema aqui de Abraão e Sara? E aí está o problema de muitos cristãos nesse tempo, e talvez da minha vida e da sua vida. Você recebeu a promessa de Deus. Você recebeu a promessa. Deus te deu isso, é seu, sabe? Deus confirmou, Mas chega uma hora que bateu a prova do tempo, e você ficou cansado. O cansaço pegou.
Cansaço. E quando a pessoa fica cansada, ela luta, ela vai, ela tenta, ela diz faz tudo certo e vai. De repente ela se cansa. E quando a pessoa se cansa, ela para de ouvir somente a voz de Deus e ela começa a dar ouvido para outras vozes e ela começa a ter boas ideias. Saiba, amados, nem tudo que é lícito diante dos homens é lícito diante de Deus. Naquela época era lícito a um homem como Abraão ter filhos com as suas servas e com as suas concubinas. Para terem filhos, para cuidar da sua casa, era algo lícito. Mas Deus diz, essa união eu não reconheço, eu trabalho com aliança. Nem tudo que é lícito para os homens é lícito diante de Deus. Mas todo mundo faz. Mas Deus aprovou? Então a Bíblia diz que eu e você devemos, em Hebreus capítulo de número 6 ou 7, não lembro exatamente, diz assim: depois de terem feito a vontade de Deus, esperai com perseverança, com paciência, até receber. Diga a pessoa do seu lado, você precisa perseverança, porque Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Perseverança. Amados, sabe, tem muito jovem, etc., uma jovem ou uma jovem. Sabe, Deus tem preparado um príncipe para você. Sabe, aquele príncipe encantado, sabe aquilo que você sonhou, Deus tem preparado para você. Mas no meio do caminho, sabe, você está na virada da esquina da sua vida, você vai encontrar o camarada. Mas um pouquinho antes o diabo coloca um sapo. Mas com uma boa conversa. A pessoa é toda carente, já esperou 19 anos, tá? Vou pegar leve. 25 anos, 23 anos. E está aí, e depara com o cara, se engraçou um pouco, achou interessante, etc. De repente aquele padrão que a pessoa estabelece, ela joga fora. Perseverança. Amados, persevere. Persevere. Diga a pessoa que está ao seu lado, persevere. Porque aquilo que é o querer de Deus, porque aquilo que é o querer de Deus vai se cumprir na minha vida. Persevere. Então qual é o caminho do sucesso? Em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Aqui Abraão já tinha colocado os pés pelas mãos no projeto de Deus, o projeto dele já estava tudo meio atravessado. Estava Ismael, daí Deus intervém. Quando Abraão tinha 99 anos, amados, passado 14 anos, Ismael estava com aproximadamente 13. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Diga assim: anda na minha presença e ser perfeito. Mas os sonhos são construídos na presença de Deus. Diga, os sonhos são construídos na presença de Deus, em comunhão com Ele. Deus diz a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Você fez projetos para 2014? Quantos fizeram? Quantas horas você gastou em oração e em jejum com relação a esses sonhos? Deus, é a tua vontade? Não é a sua vontade? Projeto? É, não é? A Bíblia diz: ande na minha presença e ser perfeito. Eu e você precisamos, amados, investir tempo na presença de Deus. Sabe por quê? Quando os sonhos vêm de Deus e você começar a andar na presença de Deus, você está com Ele, Ele vai te encorajar, Ele vai te dar sabedoria, Ele já te deu graça, Ele vai te dar força, Ele vai te apontar o caminho, porque Deus quer abençoar você. Anda na minha presença e ser
perfeito. Talvez o que eu e você mais devemos buscar: Senhor, eu quero ter mais fome e sede de Ti. E aí, amados, quanto mais eu e você estarmos na presença dEle, mais os nossos sonhos vão estar concatenados, alinhados com os sonhos de Deus. Você vai parar muitas vezes de ficar com problema de consciência. Mas será que eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? E fica gastando energia com isso. Não, você sabe que está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque você está caminhando com Ele, Ele está te dirigindo. E eu quero ensinar algo para você sobre justiça de Deus essa noite. A justiça de Deus significa que Deus fará tudo aquilo que Ele disse que fará. Isso é justiça. Justiça é que Deus fará tudo aquilo que Ele disse que fará. Se Deus te deu uma promessa, quantos têm promessas de Deus na sua vida? Então, é justo. Deus disse, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Se Deus disse que vai fazer, vai fazer. Mas como é que eu devo fazer para alcançar essa promessa? Você tem promessa? Como alcançar? Em primeiro lugar, creia. Em quem? Em Deus. Como é que eu creio em Deus? Desenvolvendo um relacionamento com Ele. Creia em Deus. Você tem grandes projetos? Grandes projetos exigem grande fé. Exigem que você precisa gastar mais tempo na presença dEle. Você precisa gastar mais tempo lendo a palavra de Deus. Você precisa gastar mais tempo de jejum. Você precisa gastar mais tempo em adoração. Grandes projetos exigem grande fé. E grande fé eu obtenho na presença dEle. Mas o cristão que não ora e que não lê a Bíblia, ele não tem fé. Ele tem pensamento positivo. Vai dar certo. A quem falou, eu creio, vai dar certo. Mas crente que não ora e que não lê a Bíblia, ele não tem fé, ele tem pensamento positivo. Porque a verdadeira fé, a Bíblia diz, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Palavra ali é boca de Deus, rema, aquilo que eu aprendo de Deus na presença dEle. Você tem grandes projetos? Invista mais tempo em oração, e você vai ter fé para esses projetos. O segundo aspecto para alcançar as promessas: Deus usa os meios naturais para expressar o sobrenatural. Deus usa meios naturais para expressar o sobrenatural dEle. Deixa eu dar um exemplo aqui de Abraão e Sara, não se constranjam. Abraão pensava que o bebê que Deus ia dar para ele vinha por a cegonha? Não. Eu e você sabemos como vêm os filhos. Então o que ele teve que fazer? Sara, olha, nós temos que praticar bastante. Nós temos que praticar. Temos que praticar. Porque Deus prometeu um filho, nós teremos um filho. E o único meio de você ficar grávida é nós namorarmos bastante. Aleluia. As palavras de Deus para alguns irmãos, né, irmãos? Jesus, passa a régua para frente. Amados, Deus usa meios. Por exemplo, você quer ser abençoado financeiramente? Quer? Deseja? Tem dois caminhos para você: trabalho duro e generosidade, dízimos e ofertas. Quer prosperar? É desse jeito. Deus vai mandar do céu. Trabalho. Deus vai fazer, a Bíblia diz que Deus fará prosperar a obra das tuas mãos. Senhor, me dá um marido, me dá uma esposa. Mas você fica enfurnado na internet o dia inteiro. Oh, infeliz. Não consegue conversar com ninguém. Sabe como vai conhecer alguém e fica enfurnado dentro de casa? Impossível. Se relacione. Deus usa meios naturais para expressar o sobrenatural.
É assim que Deus faz. Eu e você agimos. E através de nós, Deus move. Mas, por exemplo, Deus liberou uma palavra. Digamos que o Adriano aqui está doente. Só digamos que o Adriano está doente. E ele disse: Deus, olha, eu vou curá-lo. Ok. Bacana. Enquanto eu não for lá e orar por ele, e tocar nele, e liberar a palavra, Deus vai curar ele? Não. Porque quem Deus usa para mover nessa terra? Eu e você. Senhor, salva os meus parentes. Deus diz: está salvo, é seu. Tá? E o que você está fazendo com essa palavra? Deus falou que vai salvar, tá? E você tem falado de Jesus para os seus parentes? Mas Deus usa os meios naturais para expressar o sobrenatural. Talvez você vai dizer para a pessoa, meia palavra, amados, amor pela metade. Mas você se deixa usar por Deus, Deus vem e a pessoa se converte. Mas você se move na direção. Você se move em Deus. Sara ficou grávida porque Abraão se moveu em Deus, amados. Aleluia. O terceiro aspecto da justiça: descansar na graça, não nas ações. Deixa eu explicar isso. Mas Abraão, ele não agiu por merecer. Ele agiu com esperança, porque Deus já tinha feito. Aqui existe uma diferença grandiosa entre lei e graça. Lei e graça. O que significa lei e graça? A lei, cada vez que eu me movo pela lei, significa que eu quero fazer algo para obter o mérito. E por eu ter feito, eu creio. Isso é lei. Tudo aquilo que eu faço, e depois que eu fiz algo, eu creio que Deus vai me dar, isso é lei. Mas tudo aquilo que eu creio, e depois eu faço, é graça. Essa é a diferença. Se você faz algo para ser abençoado por Deus, saiba, deve ter algum hospital que deve fazer circuncisão por aí, vá por esse caminho, porque você está na lei. Tudo aquilo que eu e você fazemos para Deus, nós não fazemos para receber algo na frente, nós fazemos porque já recebemos. Isso é graça. Mas há uma diferença muito grande nisso. Crer no que já está feito por Deus. E quando eu me movo com esperança, porque Deus já me deu. Não por mérito, não para pagamento. Justiça de Deus, amados. A fé produz a ação. Eu confio na graça de Deus. Eu já criei, por isso eu faço. A obra dos homens, a obra do homem, crer. A obra dos homens significa, a ação produz a fé. Eu confio na força do meu braço. Eu fiz, então Deus vai ter que me abençoar agora. Não. Não é desse jeito. Você está na graça. A Bíblia diz que Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então você precisa fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus? Sim ou não? Não, Deus já te deu todas as coisas. Então por que você faz coisas boas? Porque Deus já me deu todas as coisas. Isso é graça. Mas isso é viver pela graça. Tem muitas pessoas por aí pregando o evangelho de opressão. Tem igreja por aí, mas eu fico desesperado dizendo, não, se você não deu dízimo, você não pode participar da ceia. Pelo amor de Deus. Mas tá? E prendendo as pessoas por uma opressão. Não, eu acho que você está em pecado, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mano, é pela graça. Por que eu obedeço? Por que eu ando em santidade? Porque Deus perdoa os meus pecados. Porque Ele me ama, não para ser abençoado. Eu faço por amor a Ele, não para receber algo dEle. Você gosta de você gosta que alguém se relacione com você por interesse? Não, ninguém gosta. Nem Deus. Deus tem sonhos para a sua vida. Você tem sonhos grandiosos também para a sua vida. Você não precisa comprar Deus.
Deus já te deu todas as coisas. Mas saiba, Deus ama você. A fé produz a ação, confie na graça de Deus. A justiça de homens significa que a ação produz a fé. Largue isso fora hoje. Não faça as coisas para Deus esperando receber algo de Deus. Jogue isso fora, pelo amor de Deus. Você não precisa fazer nada para ser abençoado por Deus. Deus já te abençoou com todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Deus já te deu todas as coisas. Amados, Deus tem sonhos preciosos para a sua vida. Persevere. Persevere em andar nele. Persevere nele. Para que aquilo que Deus tem planejado na sua vida venha à existência. Ele já te deu. Ele já te deu todas as coisas. Ele já te deu. Mas você precisa semear com esperança. Eu vou fazer, porque eu sei que Deus já me deu. Ali na frente vai acontecer. Ele já me deu. Eu já me deu. Ele já me deu. Ele já me deu. Ele já me deu. Ele já me deu. Esperança. 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 Encha esse ano os seus sonhos de esperança. Mas a esperança de Deus. Deus já te abençoou. Deus já te abençoou com o lar feliz. Então semeie com esperança. Semeie. Semeie amor. Semeie paz. Semeie o perdão. Semeie. E você vai colher porque Deus já te deu. Ele já te deu todas as coisas. Você está entendendo isso, amados? São os sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida são grandiosos. Então o que eu quero? Qual é o meu desejo para você nessa noite? Sabe, pega esses teus sonhos e diga: Deus, toma o controle deles. Toma o controle. Eu sei que tem alguns, e Deus me mostrou isso hoje à tarde, de algumas pessoas que desistiram dos seus sonhos, dizendo: não vai mais dar certo. Deus não desistiu deles. Deus não desistiu deles. Vai dizer: creia, volte. Mas Abraão tinha metido os pés pelas mãos. Deus veio e consertou. Irmãos, eu fico estarrecido com a fé deste homem. O que Deus fez através deste homem. Uma nação tem sido abençoada até os dias de hoje por causa da fé deste homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como o meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.